Olá, pessoal! Gente, bem-vindos a mais uma live dessa semana. Hoje a gente vai conversar com a Márcia Jamile. Provavelmente vocês já conhecem ela, porque ela tem um canal bem legal aqui no YouTube. No YouTube não, aqui no Instagram também, né? Mas ela tem um canal muito legal sobre arqueologia. E ela faz uma divulgação científica muito interessante desse tema. E eu vou contar pra vocês como é que foi que eu descobri ela. Porque em 2017 eu estava fazendo minha tese de mestrado em ordenamento marítimo, né, em planejamento marítimo, e eu queria trazer essa visão do patrimônio cultural para dentro da minha tese, né, de mestrado. Porque aqui a gente fala tese, a gente não chama de dissertação na Europa, chama tese. E aí eu quis trazer essa visão do oceano, patrimônio cultural. Eu encontrei o canal dela, né, porque procurando as coisas a gente encontra. E foi super legal. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque muita gente que me segue, eu sei que tem muita gente que está também procurando novos caminhos, muita gente que ainda não começou a universidade, gostaria de começar. Então, é interessante a gente olhar... Olá, Márcia! A gente pensar em caminhos diferentes que a gente pode seguir também nas profissões oceânicas, né, gente? Então, a nossa conversa hoje vai ser bem dedicada a essa área do conhecimento que eu acho que ainda é muito desconhecida para bastante gente. Gente, tô conectando aqui. Tô demorando um pouquinho ainda. Mas, gente, depois vocês mandem aqui na caixinha de pergunta pergunta sobre o que é o patrimônio, o que é patrimônio subaquático, que área do conhecimento que é essa, que profissionais que podem trabalhar nisso, porque como ainda é uma área tão desconhecida, muita gente pode não saber ainda. Olá, pessoal! Olá! Gente, é engraçado, né? Porque mesmo pessoas que trabalham na área do oceano, a gente tá esperando aqui um pouquinho ainda a Márcia chegar, tá bom, gente? Mesmo muitas pessoas que trabalham na área do oceano ainda não conhecem esse aspecto cultural que o oceano tem. Então, é super legal a gente falar sobre isso e trazer essa informação para mais pessoas, né? Porque, Márcia, tudo bem? A gente já estava conversando aqui, gente, pra gente saber exatamente que tema que a gente ia trazer aqui pra vocês. Então, a Márcia tem uma pesquisa super legal, a gente vai perguntar pra ela no que é que ela já trabalhou, qual foi o caminho que ela seguiu também. Eu acho super interessante isso. Pra quem não sabe, gente, quando eu fiz a minha tese de mestrado, ela foi justamente nesse tópico do patrimônio cultural subaquático e como proteger ele, né? Porque ainda é muito sensível em muitos lugares esse patrimônio, né? Ou seja, porque que é esse patrimônio, né, gente? A gente vai conversar mais sobre isso na live. Mas tem diversas coisas que estão submersas no oceano e muitas delas são peças históricas, podem ser inteiros navios, podem ser também cidades, né? Então, eu peguei como estudo de caso, na época que eu estava estudando isso, o, o Mar Adriático, né? Que é um pedaço ali do Mar Mediterrâneo. E ali tem muitas embarcações, tem também várias cidades que estão submersas. Então, eu fiz um estudo de caso da Croácia, porque tem muita... Tem muita tem muita coisa ali embaixo, né? Ou seja porque o nível do mar subiu, seja porque aconteceu alguma erupção vulcânica, que às vezes também acontece. Esses dias eu coloquei, gente, uma publicação super interessante sobre esse tema, que foi essa aqui. Muitos de vocês vieram falar comigo sobre isso, vieram, Ana Vitória, que tema legal, que foi essa aqui. Eu acho que vocês devem estar lembrados. Aqui eu mencionei sobre o que é, né, esse campo da arqueologia subaquática.
Gente, só um minuto que a gente teve um probleminha técnico aqui com a Márcia. É... E tem uma cidade, né, no Adriático que se chama Baia, eu acho que é Baia, né? É no Adriático não, gente, do outro lado, que é em Nápoles. Se chama Baia na Itália, então ela tá submersa e era na época, né, gente, justamente lá no... Ah, a Márcia chegou. A gente vai conversar sobre isso, gente, vocês vão gostar. No post eu expliquei um pouquinho sobre isso, né, gente? Era um lugar super dos ricos e famosos da Roma Antiga. Oi, Márcia! Oi, tudo bom? Gente, essa live tá sendo um negócio assim. A Ana tá passando um sufoco Os comigo. apertos. Tá Não, passando. mas olha, tô brincando. É muito legal ter você aqui. Eu tava falando, pessoal, já conheço Obrigada. teu canal faz um tempo, porque eu descobri você quando eu tava fazendo a minha tese de mestrado. Eu fui no Google procurar arqueologia subaquática. Eu queria saber o que que era isso. Aí encontrei o teu canal por acaso. E eu falei, Gente, eu me gente, senti um como chique. assim alguém tem um canal sobre isso? E eu nem conhecia ainda. Então, assim, eu achei super legal, porque você fala muito de vários aspectos, né, da arqueologia. Então, eu vou deixar para que você Isso. apresente agora o teu trabalho e conte pro pessoal como é que você começou também esse canal, de onde é que veio essa ideia? Certo, vou falar primeiro sobre a minha jornada, né, acadêmica, que tem a ver também com a Tá minha bom. jornada de divulgação da arqueologia na internet. Bom, eu sou sergipana, nascida, crescida em Sergipe, então eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, onde tinha começado o curso de arqueologia no ano de 2007. Só que assim, para quem acompanha meu canal, eu sou uma pessoa muito voltada para a antiguidade egípcia, tipo, nem parece, né? Tipo, não tem nada que indique isso. Aí, Tudo é isso. Eu já entrei no seu canal uma vez e fiquei, gente, quanta coisa de Egito tem aqui. Até descobri coisas com você que eu nem fazia ideia que eram, que a gente não aprende na escola, né? Então é super novo que você aham. traz também. Olha, que legal saber que eu estou ensinando sobre a antiguidade egípcia. Então, eu entrei na arqueologia porque eu gostava muito de Egito Antigo e realmente era um sonho meu trabalhar na área. Só que quando entrei, Universidade Federal de Sergipe e tal, a arqueologia lá era voltada exclusivamente para a arqueologia brasileira, mas especificamente para a sergipana. Então, foi aquele momento em que foi no segundo ano da universidade, do curso, que eu pensei, eu vou abrir um site. Então, eu abri o arqueologiaegípcia.com.br. Por favor, visitem lá depois. E eu fui falando sobre Egito Antigo na internet e tal, e paralelamente estudando na universidade. Então, qual era a minha ideia? Era aproveitar para falar sobre Egito Antigo, já que não tinha na universidade em que eu estudava, e ao mesmo tempo contar para as pessoas como era a universidade. Então, eu queria contar como era o meu dia a dia na universidade, o que eu tinha aprendido e tal. Começou basicamente assim. Até que chegou o professor, o Gilson Ramelli, que é especialista em arqueologia subaquática, e falou: por que você não trabalha com arqueologia subaquática voltada para o Egito Antigo e tal? E eu pensei: maravilha, quero. Só que assim, quando eu fui pesquisando para fazer a minha monografia, eu comecei a observar algumas coisas interessantes na civilização egípcia a ver com o lado cultural. Assim, eu fui me afastando de sítios subaquáticos, o que é meio irônico, né? Já que essa live é sobre Uhum. arqueologia subaquática, mas eu vou dizer que eu me afastei de sítios Não, subaquáticos mas é legal você e contar comecei, sobre o seu percurso mesmo, né? e eu comecei a observar que a civilização egípcia tinha um lado mais aquático, no sentido de que eles respeitavam muito a água. Não só na questão de ser um deserto e tal, mas é porque eles incluíam a água em vários aspectos da vida deles, como na criação do mundo, eles colocavam embarcações dentro de suas sepulturas, até mesmo o tempo era visto pelo Nilo. A gente hoje se localiza olhando norte e sul. No Egito, eles olhavam de onde é que vinham as inundações. Então, eu Uhum. comecei a olhar isso e ele falou: então, Márcia, você saiu, o meu orientador, né? Você saiu da arqueologia subaquática, você entrou mais para a arqueologia marítima.
Ou seja, né, nessa live não vai dar para explicar muito, mas vamos dizer que, assim, em resumo, eu acabei me especializando em arqueologia de ambientes aquáticos, só que dentro da arqueologia de ambientes aquáticos tem arqueologia subaquática, náutica, marítima e assim vai, é um monte de coisa que tem lá dentro. E quando eu me formei, eu depois entrei no mestrado e continuei trabalhando com arqueologia de ambientes aquáticos voltada para o Egito Antigo, só que dessa vez fazendo umas paradas com os oásis, tava uma loucura, só lendo o trabalho Que que legal. resultou, sabe? Aí foi quando eu abri o canal. E no canal eu Entendi. falava praticamente mais sobre Egito Antigo, só que eu fui incluindo arqueologia de outros lugares, até que surgiu a arqueologia pelo mundo e estamos aqui agora. Muito bom. Ô, Márcia, então só para o pessoal situar, assim, quem nunca ouviu falar sobre o tema de arqueologia subaquática, tem arqueologia subaquática, arqueologia náutica, arqueologia marítima, que Nossa, é uma mais? confusão, eu entendo. Nossa, deve ter mais coisas, só que eu não vou lembrar agora. Mas assim, falando especificamente de arqueologia subaquática, que é a mais conhecida e que o pessoal mais busca e tal, a arqueologia subaquática é a arqueologia. Tipo, é Uhum. isso. A diferença é como até o meu orientador fala. Eu acho que a forma que ele fala é perfeita. Que ele fala é a versão molhada da arqueologia. Porque é basicamente a mesma coisa. A Sim. diferença é a metodologia, porque né, você normalmente precisa mergulhar, você precisa de um cilindro para chegar no sítio arqueológico, tem as condições climáticas que você tem que tomar cuidado, os materiais que você vai levar lá para baixo são diferenciados, porque aqui em terra a gente vai usar um papel, uma caneta para fazer anotações sobre os sítios. Só que debaixo d'água você tem que levar um lápis, um papel especial e Que tal. legal. Mas a mesma coisa, o pessoal faz levantamento histórico, faz escavações, os sítios subaquáticos, eles são protegidos por lei, ao menos em teoria, né? Porque Brasil é Mas complicado, até aqui na mas Europa, eles viu, é são... muito difícil proteger isso ainda. A minha tese de mestrado É, foi aqui e realmente ainda não tem uma. Alguns lugares sim, né? Mas alguns lugares ainda não estão realmente protegidos, porque, por exemplo, tem muita pesca em cima, então às vezes as pessoas pescam, elas trazem uma ânfora de 2.000 anos para a superfície, sem saber que aquilo aí é fica o pessoal, importante. legal, e o que que eu faço? Aí não tem esse Ou a pessoa diálogo. volta aquilo, ela leva para casa, então assim, ainda é muito confuso, Sim, sabe? você pegou um ponto muito importante, porque assim, a arqueologia, normalmente o pessoal tem esse lance fantasioso com a arqueologia, Indiana Jones, Tomb Raider e tal. Sim. Eu sei disso porque eu tenho um canal e toda hora alguém manda mensagem do tipo. Acha que você pode ir no sítio arqueológico e, olha só, essa pedra é legal, vou levar para casa. Ou então vai visitar um lugar histórico e quer subir nas coisas e tal, blá blá blá. Sendo que nem sim, gente. Cada país tem uma lei e aqui no Brasil, por exemplo, você não pode fazer isso. Você não pode tirar coisas de sítio arqueológico, de lugares históricos. Você não pode realizar escavações sem a devida autorização do IFAM. E a mesma coisa para o ambiente subaquático. A Uhum. diferença é que, quanto na Terra, o pessoal discute mais e tal, no ambiente subaquático, quase ninguém pode estar ali fiscalizando, e o pessoal Sim. tem esse lance da fantasia da caça ao tesouro, de que, eu encontrei essa embarcação aqui, deve ter dobrões de ouro, eu vou pegar Nossa, e é ficar rico. verdade. Não. Então, gente, na realidade, não. Embora, como você falou, né, infelizmente tem algumas questões que ocorrem aí no âmbito legal, inclusive Uhum. documentários patrocinando caça-tesouro, né, não vou falar nada para não ser processada, Pois mas é. enfim, History Channel, ah, É verdade, gente, porque pra quem não sabe, esse tipo de caça ao tesouro, isso é ilegal, né, Márcia? Você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira. legal. Mas a gente não pode organizar aqui com meus amigos, a gente vamos fazer uma caça ao tesouro e vamos descer lá no fundo do mar, pegar uns negócios e voltar. Não pode fazer isso, porque existe uma convenção, né, que é até a convenção da Unesco, os países que são É Unesco isso. signatários da convenção, eles não, eles têm que cumprir, né, com essas regras. E na maioria das vezes acaba que isso não é cumprido porque precisa de uma série de coisas e o ambiente, Pois é. especialmente o marinho, é muito difícil, né, de controlar, porque você tem muitos usos ali também, né, que passam por cima. É embarcação, Pois é. é pesca. E também tem aquelas leis em alguns países que são contraditórias, que, tipo, não permite que você
mexa em sítios arqueológicos e, por outro lado, fala, você pode vender. Tipo, Ok, isso é é, estranho. a, né, muito estranho. Mas aí ficamos aí na luta, né? Para que as pessoas saibam mais sobre a importância do patrimônio subaquático e que ele é legal e Uhum. que não, gente, não vão lá pegar, parem com essa prática de souvenir e tal. É, tem isso. E outra coisa interessante que eu acho que é legal a gente já falar logo de cara sobre a arqueologia subaquática é que o pessoal acha que a arqueologia subaquática é só naufrágio. E você falou até no início da Uhum. live, não é só naufrágio. Tem cidades submersas, tem sítios depositários, sítios sagrados e tal. Então é uma ampla gama de estudo. E tem também, né, Márcia, os sítios, que eu não sei se você acabou falando a palavra, é que eu não conheço a palavra. Hum, Depositários, não é? sim, Pronto, eu não sim, eu falei conheço, eu não sei o que é depositário. isso. Pronto, mas eu ia perguntar se por exemplo, fósseis, esse tipo de coisa que pode estar também embaixo Hum, do mar. e sim, no caso, o sítio depositário é aquele que você vai lá e deposita, tipo, aquela coisa em tal lugar. Mas, de fato, existem sítios Ah, paleontológicos subaquáticos. Também ok, existe ok. isso. Também existe, inclusive aqui no Brasil, sítios pré-históricos subaquáticos, que têm registros rupestres embaixo d'água. Que legal. E isso, a proteção é feita talvez pela mesma convenção que a. Ou não, são outras Não, convenções é de pela mesma coisa. paleontologia. Não, Que entra legal. na Convenção da Unesco. E, gente, Só então, que eu não posso só falar pra mais gente. sobre paleontologia porque eu não entendo. Entendi, entendi. Não, não tem importância. Mas o que é legal é que, assim, Márcia, até por isso que eu te chamei pra gente conversar, né? Eu tava contando pro pessoal quando eu comecei a minha tese do mestrado, eu venho da arquitetura, então eu tenho muito interesse Hum, em patrimônio cultural construído, né? Por exemplo, cidade, e até o hum, patrimônio intangível, né? Que é mais essa parte cultural que existe de troca entre pessoas. Então, quando eu comecei a minha tese, que era num campo que não tinha realmente nada a ver com isso, que é sobre ordenamento marítimo, né? Ou seja, como é que a gente ordena o mar para justamente colocar em cada lugar que é melhor ali os usos, com menor impacto, eu descobri que existia é, esse campo do patrimônio cultural subaquático. E eu fiquei apaixonada, porque eu falei, gente, aqui na Europa tem tanta coisa, e às vezes nem aqui está protegido. Então, por uhum. exemplo, tem cidades, né? Eu estava falando ali para o pessoal na costa de Nápoles, tem uma cidade inteira submersa, né? Que era a Baia. Eu não sei se no Egito também tem isso, tem também no Egito alguma cidade que está submersa? Sim, sim, na verdade, famosos, a Alexandria e Heracleion, por exemplo, Que legal. que são cidades que uma foi a capital do reino dos Ptolomeus, né, da família de Cleópatra VII, a famosa Cleópatra, que todo mundo fala e tal. E a Heracleion foi uma cidade portuária extremamente famosa e que recebia embarcações do mundo inteiro, principalmente da Grécia. E são duas cidades que elas acabaram ficando embaixo d'água por questões ambientais, terremotos, maremotos e tal. E ao contrário do que muita gente pensa, que o pessoal, quando fala, porque a cidade foi para debaixo d'água, o pessoal pensa, foi assim de vez, não. Foi uma coisa que foi acontecendo, tal. E aí no Egito tem essas cidades super famosas e que foram descobertas na década de 90 e que até hoje estão sendo pesquisadas. Que legal. E, E desculpa, aqui no Márcia. Brasil também terão. Tudo bem, desculpa. Aqui no Aí no Brasil Brasil também tem. tem? Vamos com calma, com calma. Sabe aqueles locais que foram. Tem uma hidrelétrica, tem uma cidadezinha e tal, aí vão precisar. Então, ali vai virar um sítio subaquático daqui a uns 100 anos. Sim, é porque assim, tem que dar 100 anos para ser considerado uma espécie de É patrimônio, né? um, Uma espécie de é um sítio cultural. arqueológico. O que é Sítio arqueológico, injusto em bom. alguns. É injusto em É. algumas situações, como foi o exemplo do Titanic, que ele Uhum. naufragou, ele tem uma importância histórica imensa, né, por conta da tragédia, por conta da construção do navio, não só a construção do navio, mas as pessoas que construíram o navio.
E, tipo, foi um sítio que foi pilhado várias e várias vezes por caçadores de tesouro. Sim, gente, foi caça-tesouro aquilo. E precisou esperar 100 anos, tipo, bateu a data do naufrágio e pronto, parou, ninguém mais mexe aqui. Vêm arqueólogos e os arqueólogos, eles não podem chegar até lá, né, porque é muito fundo. Aí tem que passar Sim. sonar, tá um trabalho muito lindo que eles estão fazendo com os destroços do Titanic, mas tiveram que esperar até 2012 para que isso ocorresse. Um rapaz aqui no chat perguntou sobre Assuã. Então, É. o caso de Assuã, para quem não sabe, Assuã é uma cidade que fica no sul do Egito e que na década de 70 ela ouviu o lance da hidrelétrica e tal, e lá já tinham sítios arqueológicos. Alguns foram movidos para outras localidades, como foi o caso da ilha de Philae, como foi o exemplo de Abu Simbel. Só que outros tiveram que ficar lá. A exemplo do forte Uhum. de. Ai, qual é o nome do forte? Eu não lembro o nome do forte agora, gente. Mas alguns sítios ficaram lá e já eram sítios arqueológicos. Só que agora, como a água foi para. Avançou, agora são sítios arqueológicos submersos. E agora, uma questão mais, não sei se você vai saber responder, mas é uma curiosidade também minha, Márcia. É. Com o aumento do nível do mar em alguns lugares, podem ter cidades que vão ficar submersas daqui a alguns anos, talvez, né? Sim, aí serão sítios arqueológicos. E tem um lance interessante nisso aí. Ah, que aqui no Brasil temos um caso de uma embarcação na Praia do Imbaré. Eu falei até sobre isso lá no meu canal recentemente, que tem uma embarcação que sempre quando tem o avanço, não, principalmente o afastamento da maré, uma embarcação que estava encalhada e acabou sendo coberta por sedimento, ela aparece esporadicamente nessa praia. Uhum. Então, né, as mudanças ambientais, gente, perigoso, hein? Perigoso. Sim. Aí tem essa embarcação que tá aparecendo, só que assim, só falando pro pessoal que for de Santos, não cheguem muito perto da embarcação, chegue assim para tirar uma foto e tal, mas não entrem na área do sítio arqueológico que vocês podem se machucar feio. E sem contar que artefatos arqueológicos que estavam dentro da água, quando eles começam a receber o contato com o oxigênio e tal, eles começam a se degradar mais rapidamente. Então não vão lá para É. destruir, tá? Por favor. E você falou de uma coisa que eu lembrei também, Márcia. Eu morei durante uma época no norte da França, que foi a cidade de Brest. E Hum. ali foi uma cidade que foi super bombardeada pela Segunda Guerra, então tem ainda restos de bomba no mar. E às vezes Uhum. as pessoas, dependendo do que elas fazem lá, uma bomba explode. Então, assim, tem que recuar a cidade inteira, porque é muito perigoso. E então, por exemplo, tem muitos navios também que estão, né, no oceano e etc., que tem também um carregamento de bombas, de dinamite, né, e de explosivos que não seria muito ideal a gente tocar sem ter realmente É, uma ideia do seria que é legal não que chegar realmente perto, está lá, assim, né? né? É. Então, é legal não chegar perto, tá? Tipo, cuida daí, sei lá, não ia ser muito legal, não. Senão você vai virar vários vocês, mas enfim. E tem um ponto interessante sobre esses embarcações, aviões da Segunda Guerra, Primeira Guerra, que estão naufragados, não tem 100 anos que passaram essas guerras. Daí não são sítios arqueológicos, Ainda não, né? Sim. embora a gente considere, né? Tipo, em teoria ainda não é, mas a gente já olha como um sítio arqueológico. Ah, mas tem um lance muito importante aqui, porque embora não seja um sítio arqueológico, tem o lance do respeito. Então, tem alguns lugares que falam, por favor, não visite esses lugares, porque, na verdade, são sepulturas. Uhum. Que pessoas recentes morreram ali, né? Então. E o rapaz ali falou no comentário, perguntando se o forte é o de Imbri. Não, não é esse. O é Seminole ou é Burren. Eu não vou lembrar qual desses é que tá submerso hoje. É um desses dois, mas eu não vou falar é tal, porque aí alguém chega, massa, você errou, não era esse aí, não. Mas ou é o forte de Semina ou é o forte de Burren? Eu tô inclinada a achar que é o de Burren que tá hoje submerso. Isso é em qual país, Márcia? Esse é no Egito. Que é No lá em Egito Assuã, também. tal, da pergunta que ele fez. Ok. Uhum. Eu acho que teve alguém aqui que perguntou também, acho que foi ele também. E aqueles documentários da caça ao tesouro na Ilha das Cobras?
Também é outra Eu da não mesma sei o que é, espécie. mas já pelo nome, melhor, tipo, não deem biscoito para esse tipo de programa, gente. Tem muitos Sim. arqueológicos, ia falar, alguns arqueólogos por aí fazendo trabalhos incríveis. Pronto, se vocês forem ver algum documentário que tenha um arqueólogo chamado Delgado, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é Delgado. Nossa, os documentários dele são perfeitos. Ele trabalhou com uma embarcação que foi encontrada na cidade de Nova York, tipo, na rua de Nova York. E eu queria muito poder trazer esse estudo de caso qualquer dia desses para o canal. Mas assim, quando Traz vocês que eu vou encontrarem ver. esses documentários, eu quero muito trazer. Na verdade, o que eu mais queria mesmo era ter dinheiro para ir em Nova York e falar: está vendo essa rua aqui? Aqui embaixo tem uma Sim. embarcação de não sei quanto tempo. Ah, e falando no meu canal, a propósito, como aqui a live não vai dar para falar muita coisa, no meu canal tem um vídeo sobre arqueologia, que é Aliás, eu nem falei o nome do meu canal, né? Gente, Gente, eu conta sou do teu uma canal, é péssima verdade. youtuber. Eu sou uma péssima youtuber. O meu canal é o Arqueologia pelo Mundo. Procurem aí e dentro do canal procurem por Arqueologia Subaquática Explicada, porque lá eu mostrei junto com um colega que ele de fato tá na arqueologia subaquática, ele mergulha e tal, que é uma questão que a gente vai falar já já no final da live. Ele estava trabalhando nos restos do naufrágio do Blackadder, que foi um naufrágio que ocorreu em 1905, se não me falha a memória, e 1905 na praia de Boa Viagem, lá na Bahia. Ele trabalhou nesse naufrágio e ele gravou lá para mostrar lá no canal. Então ele explica vários aspectos desse sítio arqueológico, mostrando a madeira, onde ficava a disposição do sítio e tal. Então procurem por esse vídeo porque vai ser bem legal. E recentemente eu utilizei aquele jogo Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga, que fala sobre a guerra entre Esparta e Atenas. Eu utilizei esse jogo para visitar sítios arqueológicos submersos. E é um Que vídeo bem legal. bacana, é um vídeo recente que tipo, o jogo fez direitinho como é a disposição de um sítio arqueológico submerso e também um sítio de naufrágio, então assistam lá porque tá bem legal. E Márcia, você tem uma coisa que eu gosto muito no seu canal, que é isso que você falou, que é juntar também a parte da arqueologia com os jogos, né? Porque é também Hum, uma extensão, digamos, do conhecimento, né? Tanta gente que poderia estar também, eu sou um desenvolvedor de jogos, mas a pessoa às vezes pensa, vou fazer um jogo X, mas ela pode também desenvolver um jogo tendo esse tema do oceano, né, que é o que a gente trabalha especificamente, mas também o tema da arqueologia, até os dois juntos, então também tem campo de trabalho para isso, né? E o meu canal, o que eu gosto mais de trabalhar nele é esse lance da cultura pop. Não porque é mais fácil entender porque tá na cultura pop e tal, mas é porque às vezes a cultura pop, às vezes não, né? O tempo todo a cultura pop pega coisas do nosso dia a dia. Aí, por exemplo, tem um jogo Sim. Assassin's Creed, o Odyssey, que Uhum. eu olhei, eu tava lá jogando e vi, isso aqui tem potencial para mostrar pro pessoal. E foi um vídeo muito bem aceito, porque o pessoal pôde ver como é. Aí jogos educacionais, porque o Odyssey ele não é educacional, mas tem o pessoal da USP que faz jogos educacionais, eu joguei 2 deles, um deles eu amei a propósito, e até jogos que nem tem essa pretensão, que é o The Sims, Uhum. que tô fazendo uma série agora sobre The Sims 4 no canal, mostrando a vida de um estudante de arqueologia que tá Que querendo ser legal. arqueóloga. Aí, tipo, tá sendo bacana porque o pessoal tá vendo que ela tem que estudar, ela não pode ficar indo pra farra. O pessoal tá falando, é muito engraçado, porque o jogo praticamente tá dizendo, não, você tem que estudar, se você quer ser arqueólogo, vai ter que estudar. Muito bom, Márcia. Márcia, eu tô pensando aqui, porque como a gente. Olha, alguém falando aqui, Márcia, você poderia trazer um vídeo sobre embarcações egípcias. Você já tem algum vídeo sobre isso, Márcia? Não, não tenho, que é irônico, porque o meu mestrado e a minha graduação foi falando sobre arqueologia de ambientes aquáticos e eu falei muito sobre embarcações. E eu fico pensando, por que que eu ainda, em anos de canal, não trouxe esse assunto? Mas eu vou Mas é trazer. como eu E eu vi que também. ele falou ali sobre Zahi Hawass, que assiste os documentários dele. Eu entrevistei o Hawass. Tem uma entrevista Ah, com ele é? que eu só fiz graças à ajuda dos seguidores, que ele veio para o Brasil, foi dar uma palestra em Curitiba, Curitiba, Pra quem não e conhece, só que assim, quem é ele, Márcia? o Zahi Hawass, ele é um egípcio que é arqueólogo,
e ele, por muito tempo, foi o diretor do Supremo Conselho de Antiguidades, que é tipo o nosso IFAM daqui do Brasil, que o IFAM Uhum. é o Instituto do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico Nacional. Sim. Aí no Egito tem o Supremo Conselho, ele foi diretor por muitos anos e depois ele virou ministro das Antiguidades do Egito. E ele sempre está aparecendo em documentários, ele foi por muitos anos colaborador da National Geographic, então o cara é muito famoso, provavelmente é o arqueólogo mais famoso do mundo. Paralelamente, ele se mete em muita polêmica também, né? Mas, enfim. Mas por quê? É por causa da arqueologia também ou é por outros assuntos? É por conta da arqueologia, a forma como ele gere a arqueologia. Ele já fez Entendi. algumas. Ele é um cara um tanto difícil de lidar, então ele é bem complicado. Ele é bem complicado. No oceano também temos algumas pessoas assim, Márcia. Na Mas, verdade, Márcia, assim, no meio acadêmico em geral, a gente tem vários problemas. sempre tem. Você falou no comecinho, agora mesmo, né? Você falou de vida acadêmica e de como que é estudar arqueologia. Como é que é o dia a dia, assim, de alguém que estuda arqueologia e que quer seguir também, talvez, essa área da subaquática? Tem que aprender a mergulhar? Todos os arqueólogos que trabalham com isso têm que aprender a mergulhar? Então, no caso, se você quiser virar um arqueólogo subaquático, a primeira coisa que você tem que fazer é se formar em arqueologia, esse é o principal. Se informe em arqueologia e você tem que se especializar hoje em dia, principalmente porque antes ainda era mais maleável, porque tinham poucos profissionais, mas hoje você tem que se especializar em arqueologia subaquática. Alguns cursos aqui no Brasil já tem aulas de arqueologia subaquática e tal, e você tem que fazer mergulho científico. Você tem que fazer um curso de mergulho científico. Não é só fazer mergulho e tal, agora eu posso fazer escavação. Não. Você tem que fazer mergulho científico, porque você já mergulhou? Já chegou a mergulhar? Não. Não, Então, nunca fui. Eu morro de medo, na verdade. Eu adoro o oceano, mas eu tenho muito medo de mergulhar. Então ainda eu não fui, também mas tenho tá nos medo de meus mergulhar. planos. Eu tenho medo de águas profundas. Eu acho que é um dos motivos que eu ainda não terminei o curso. A propósito, era para eu terminar meu curso de arqueologia, de mergulho científico. Mas quando foi no ano passado, cheguei pro meu orientador e falei, ou foi nesse ano, nem lembro mais. Eu cheguei pro meu orientador e falei, então, deu curso, tá? Ele, vai ensinando, o que que tá? Beleza, coronavírus, Ah, pandemia. pois é, esse ano. Enfim, né? Então, quando a gente mergulha, você meio que fica flutuando, por assim dizer. Olha que palavra horrível para falar dentro d'água, mas você meio que fica flutuando e tal. Então, você tem que manter aquele equilíbrio na hora de se aproximar de um sítio arqueológico, principalmente embarcações. Algumas embarcações têm ferro, que tá aí, pregos e tal. Então, você tem que se concentrar de uma forma que você consiga passar por esses locais sem destruir o sítio arqueológico, sem se machucar e ao mesmo tempo conseguindo fazer anotações. Então é por isso que Uhum. você tem que ter um tipo de curso específico, que é o mergulho científico. Mas aí você tem que pesquisar. Na universidade que eu estudei, eu vou dar o exemplo da universidade que eu estudei, porque eu não sei como é que estão em outros lugares. Tem um laboratório de arqueologia de ambientes aquáticos. É só procurar, tem um site. Se não tiver o site, talvez tenha um Facebook, alguma rede social. E ficar de olho para ver como é que tá rolando, se vai abrir um curso de mergulho científico e tal, e ficar de olho. Muito legal isso que você falou. Uma época que eu morei aqui, se eu não me engano, quando eu estava no meu mestrado mesmo, eu tinha uma amiga que tinha feito esse curso de Hum, mergulho científico. científico, né? Então era super legal, porque ela ainda, na época, ela até comprou vários dos equipamentos que precisavam. Então ela tinha tudo isso. E uma época a Universidade dos Açores precisou dela precisou, né, de vários mergulhadores cientistas para fazer um estudo. E ela foi uma das pessoas chamadas. Então, assim, era até muito difícil encontrar essas pessoas por lá. Porque não tinha as pessoas com Uhum. curso, etc. Então, achei que foi aí que eu descobri que esse curso existia. Eu nem sabia que existia. E temos uma Isso me pergunta fez lembrar. aqui. Desculpa, Só deixa eu Márcia. falar rapidinho o que você falou aí do curso dela. Isso me fez lembrar que na época que eu estava fazendo o curso, a gente estudava numa piscina um pouco estranha, sabe? Não muito higiênica, porque era de cidade pequena e tal, a gente não podia exigir muito. E o meu professor sempre falava, não toquem na parede da piscina, porque você não pode topar na parede de uma embarcação de madeira do século não É. sei quanto. E a gente, beleza, só que quando a gente ficava lá embaixo, a gente topava na parede. Então foi quando ele conseguiu chamar a pessoa para limpar a piscina.
Cara, quando eu vi como era a parede, a gente aprendeu rapidinho a não tocar na parede, que era muito assustador. Porque era muito Ele assim, eu suja. não vou tocar. Era cheia de buracos, com os bichinhos andando, aí eu era tipo, ah, não, cara. Eu Ai, também meu aprendi a Deus. aprender bem o cabelo. Foi a melhor Sim. prática de estudo, porque ele sempre falava, não toca na parede, você não pode tocar no navio, porque você vai tocar na parede, a gente, beleza, professor. Aí depois dessa foi tipo, aprendi logo a não tocar na parede, a desviar sem precisar tocar em nada. Ah, vivendo e aprendendo, né? É assim. E temos uma pergunta aqui da doutora Fran, que também é cientista. Ela é especialista Ai, em meu Deus, agora eu fiquei Antártica. nervosa. Pô, me Conhece o leva, eu canal quero dela? muito Chama... ir. O canal dela é super legal, chama Gelo da Bagagem. Já fizemos live também, já temos podcast junto. E ela tem uma pergunta aqui que é: você sabe de pesquisas de arqueologia subaquática na Antártica? Subaquática, olha, primeiro lugar, me leva. Se você viajar para Antártida, me leva. Ela já foi Porque várias vezes. ah, não, me leva, me leva. Sabe por quê? Porque ano passado eu tava toda feliz porque tinha entrevistado o Hawaz e tinha conhecido o meu youtuber favorito. Tipo, aquela semana foi a semana que, eu vi pela primeira vez ai, esqueci o nome, gente, eu sou arqueóloga e esqueci o nome. O acervo de Egito Antigo da USP, que eu nunca tinha visto tal, e eu cheguei lá e meio que a diretora do museu falou, você quer dar uma olhada? Eu pensei, sério? Eu nunca tirei uma foto, foi uma pena, porque é um cofre, eu entrei sem minha câmera, nada, mas eu cheguei a ver e fiquei muito feliz. Aí eu fiquei tão feliz que eu cheguei na internet. Agora minha próxima meta é ir para a Antártida. Pandemia. É, esse ano foi assim. Todos os planos Aí eu sempre cancelados. Pois é, eu sempre falava, minha próxima meta é Antártida. Então, lá tem uma equipe de arqueologia, não sei se estão trabalhando agora, mas uns conhecidos meus trabalhavam lá em 2010, se eu não me engano, não sei se eles continuam o trabalho agora, e eu escutei algumas conversas sobre a possibilidade de fazer arqueologia subaquática lá. Tinha até falado com o meu orientador na época, tal, mas eu não sei como é que se seguiu a conversa. Uhum. Mas eu sei que existia essa conversa, eu não sei se rolou, mas tem arqueólogos lá trabalhando lá. Que legal. E Márcia, A você moça sabe ali, fica dizer. nervosa não. Não é nervosa não, é porque na hora que eu me empolgo, eu começo a falar bem rápido, 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 rápido. Mas enfim, né? Ai, não, é porque a gente tinha falado que ela era cientista, por isso. Que ela é cientista, não, não era, Ah! ela Eu é. pensei que era. Eu pensei que foi pelo lance de falar rápido, porque o pessoal fala, você tá falando muito rápido, tá nervosa, ou então, olha, isso é ansiedade, vai se tratar, já recebi esses comentários. A Ah, eu pessoa tem também que sou entender que às ansiosa. vezes Não tem a como. pessoa tem que entender que eu começo com arqueologia, isso, é quando alguém pergunta algo muito legal. Então, aí tem isso, ai A meu Deus do gente céu, e tem isso, empolga. isso, isso. Empolga. E tem, olha, mais uma pergunta aqui. Márcia, eu quero me formar em egiptologia. Acho que a pessoa está perguntando o que fazer, né? Que caminho seguir? Então, aqui no Brasil Por não onde tem cadeira de começar? egiptologia. Aqui Ah, no Brasil, não. infelizmente, não tem. Não tem. Ah, já estava em época de ter, né? Porque já estão surgindo mais estudantes na área e tal. O que a gente faz, eu não me considero egiptóloga. Eu Uhum. não me considero. Eu me considero uma arqueóloga especialista em Egito Antigo. Mas assim, o que você pode fazer aqui no Brasil é você entrar em um curso de história ou então arqueologia. Algumas pessoas de literatura também fazem isso, um curso regulamentado pelo MEC e tal, e procurar um orientador da área que estuda Egito Antigo. No meu Uhum. caso, o meu orientador não era da área de Egito Antigo, ele era da área de arqueologia de ambientes aquáticos. Só que como eu já estava com uma bagagem de Egito Antigo, ele confiou, ainda bem, assim, eu não ia ter meu diploma, era nunca. Mas é assim que a gente faz no Brasil. Agora, se você tiver a disponibilidade e tiver a possibilidade financeira, eu aconselharia você estudar fora. Mas é assim, como eu falei, se você tiver essa possibilidade, porque é caro, né? É caro, né? E assim, você já chegou aí pro E Egito, Márcia? não cheguei aí pro Egito, porque eu sou uma sonhadora. Eu sempre penso, não, eu vou pro Egito para trabalhar. Você tem Porque eu não vontade de quero ir ficar. ainda para estudar lá ou trabalhar Sim, lá? só que como. Eu queria trabalhar muito, eu sou muito sonhadora. Eu sempre fico pensando, não, eu quero ir para trabalhar, não quero ir para turistar. Eu devia tomar vergonha e ir para turistar. Uhum. Para Mas conhecer, eu né? sempre
Se você realmente É, gosta. Eu acho que sim. é difícil, né? Porque desde os 12, não, desde os meus 13 anos, o Egito faz parte da minha vida 24 horas por dia. Já escrevi até um livro sobre, espero escrever mais. O meu canal foi sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo me levou para vários caminhos, então é difícil eu não gostar. Mas eu fico É sonhando, pensando, verdade. não, eu só vou se for para trabalhar, mas eu acho que eu deveria era ir logo como turista mesmo e aquietar o rabo, como dizem aqui em Sergipe. Mas assim, é interessante, porque os seguidores do meu canal, eles sabem que eu nunca fui para o Egito e tal. Então, às vezes, quando eles vão, eles enviam foto de algum lugar interessante. Teve uma seguidora que viu uma caixa de coisas do Egito, inclusive areia, do Nossa. Saara e tal. Então, eles têm esse carinho comigo, porque pensa, coitado, aí, nunca você vai tão cedo, minha querida. Aí eles mandam. É brincadeira, mas eles mandam Mas deve ser um lugar muito, coisas de muito lá. diferente, né? Assim, eu também tenho um sonho de visitar lá e algum dia ainda vou também visitar o Egito, porque eu acho deve ser muito legal a gente visitar um lugar assim, sei lá, que a gente estuda tanto tempo na escola, né? Então deve ser bem fantástico. Tipo, é engraçado porque rolou aula de arqueologia egípcia na minha universidade, só que eu já tinha me formado. Eu já estava com mestrado e tudo, aí eu fiquei sabendo que ia ter uma disciplina de arqueologia egípcia depois de anos. Aí eu pensei, eu vou dar uma de ousada e vou. Eu fui lá, já era formado, não tinha mais nada a ver com a universidade. Cheguei lá, sentei e fiquei, né? Toda diva lá. E foi legal porque o professor, ele falava de alguns sítios arqueológicos e, tipo, ele mostrava fotos que eu nunca tinha visto, mas eu sabia a descrição, porque tinha estudado aquilo. Esse caraca, tipo, tá na minha cabeça, mas tipo, ele mostrando lá e falando assim, caraca, então isso é assim, que legal. Então eu nem imagino como seria a minha viagem pela primeira vez para o Egito. Eu acho que você ia amar, viu? Eu acho que eu ia desmaiar já no aeroporto do Cairo, ia desmaiar na hora de ver a máscara mortuária do Tutancâmon, ia desmaiar na hora de chegar em Alexandria, nossa, eu ia desmaiar o tempo todo, nem ia aproveitar nada da viagem. E Márcia, voltando lá para o nosso tema de patrimônio subaquático. Não, era só para o Que a pessoal gente já entender. viajou, né? Uhum, A gente foi para o Egito, voltou, mas a gente tem foi. tanto em, digamos, no fundo do oceano, quando a gente tem em outros ambientes aquáticos também, né? Existe, por exemplo, Uhum. algo no Rio Nilo, eu tô pensando, de Então, patrimônio, não provavelmente sei. tem. Provavelmente tem, é muito provável que tenha, só que o pessoal foca muito mais em Alexandria. Porém, lá tem um Uhum. laboratório de pesquisa em ambientes subaquáticos que, com certeza, estão de olho no Nilo, mas é porque a Alexandria realmente chama muito atenção. Mas E só por quê? tem. Por que que a Alexandria está embaixo da água? Só para entender. É por conta de acidentes. Caraca, não é acidente, é desastres ambientais. Desastres ambientais, eu acho que nem era a palavra certa, mas são maremotos por conta de terremoto e a cidade foi sendo ficando submersa. Eu até falei Uhum. isso no início da live, que foi gradual, não foi tipo um Acho que você desastre, falou, assim, é de pum, verdade. pum, pum. É Sim, verdade. mas no Nilo, com certeza tem, com certeza, porque o Nilo, na verdade, era uma hidrovia, até hoje é uma hidrovia. No Egito, o pessoal não usava muito transporte de roda. Uhum. Quando eles precisavam viajar pelo deserto, normalmente era de burro e tal, só que no geral eles utilizavam o Rio Nilo ou os canais para ir de um lugar para outro. Então, com certeza tem sítio arqueológico subaquático lá no Nilo. E aqui no Brasil tem lagos com canoas indígenas. Sim, é ah, verdade. Tem vários lugares que dá para encontrar. Até para É quem não verdade. chegou antes, tem o lance o registro rupestre, que está subaquático também. E se eu não me engano, também tem embarcações portuguesas na costa brasileira, lá da época de quando os portugueses chegaram no É Brasil, cheio, porque tem muita coisa, né, embaixo d'água. Então, quando a é gente muita olha, coisa. né, a oceano, a gente olha assim, tá tudo calminho, de vez em quando passa um barquinho, outro barco depois de uma hora. Mas assim, tá cheio de coisa acontecendo lá embaixo, né? Tá E cheio às de vezes, coisa. Márcia, o que é legal falar, que eu acho que a gente não tocou ainda, é que conforme esse navio, não sei, essa estrutura, né, vai ficando lá embaixo d'água durante anos e anos,
o ambiente marinho acaba, os animais, né? Ou seja, os animais marinhos, eles vão tomando conta daquilo. Então aquilo acaba Aham. virando até uma espécie de recife de coral, não, uma espécie de recife, coral não, né? Uma espécie de recife artificial, porque vira mesmo um lugar, né, de abrigo para muitas espécies, né? Por isso que é tão importante a gente preservar, né? Aham. Tem até esse vídeo que eu tinha comentado há pouco, sobre a arqueologia subaquática explicada, que eu faço até a piada. Em sítio fora da água, a gente tem a companhia de cachorro, dentro da água são de peixinhos. Ah, pergunta a qualquer arqueólogo, já levou carreira de cachorro? Certeza que ele já levou. Certeza. Ah, e olha, umas pessoas aqui estão falando. Gente, o mesmo Egito, a Márcia seria pouco para ela ver tudo que tem lá. Alguém perguntou, você chegou a conhecer a múmia Totmia? Esses nomes são tão diferentes para mim. Totimeia? Eu tô tendo uma aula de Sim, Egito Totimeia. aqui. Tem que abrir outra live só para falar de Só Egito. me falar A disso, com Totimeia, certeza. eu, eu tive o privilégio do arqueólogo que trabalhou com ela. É só eu e ele e um rapazinho, nós sozinhos, na câmara onde hoje ela está no museu. Eu tive uma apresentação dele exclusiva, o professor Moacir Elias Santos. Ele falou cada detalhe da pesquisa que ele fez com ela, tal. Eu fiquei bem pertinho dela, só que eu não tinha permissão de tirar foto, por questões de ética e tal. Uhum. Mas qualquer dia desses eu tento conseguir uma permissão para poder filmar e tal. Então, eu tive esse privilégio, gente. Que legal. E quando a gente fala assim, você encontra uma múmia, sei lá, de 2.000 anos, não sei, pode ter múmia até mais velha, né? Uhum. Como é que você faz para descobrir, por exemplo, porque eu vi uma vez uma pesquisa que as pessoas encontravam, por exemplo, a dieta daquela pessoa, né, que virou uma múmia, Aham. por causa da múmia. E eu fico pensando, gente, quanta história não deve estar por aí que a gente nem imagina que existe, né? Embaixo dos nossos pés, às vezes. É porque múmia, ela tem muita, ai, desculpa, tem muita matéria orgânica, que foi preservada, então dá para pegar várias informações. No caso dessa múmia, eu acho que foi a de Otzi que você está falando, que é uma das múmias mais antigas humanas. No caso dele é porque o estômago ainda estava preservado com algumas coisas, então foi possível Meu saber a Deus. dieta. Mas a dieta de algumas pessoas é possível saber também pelo dente, então não necessariamente precisa ser uma múmia. Ah, Aí, falando em ambiente subaquático, é possível encontrar restos humanos em ambientes subaquáticos também, porque é até bom para preservar e tal, porque está ali em equilíbrio. Inclusive o Titanic, que a a gente pressão, né, citou há também. pouco. Aí, o Uhum. Titanic tem restos humanos ainda. Só que aí é um outro rolê mais complicado e tal, Meu mas foram Deus. encontrados restos humanos. Não estava inteiro o esqueleto lá de Jack, não estava bem isso. Aham. Eram pedacinhos de pessoas, tal, foi Jack. possível encontrar. Ai, eu fiquei apaixonada pelo Jack quando eu vi o Titanic a primeira vez. Eu e o irmão, a gente sonhava com o Jack todos os dias. A gente escrevia assim, a gente tomava banho, né? A gente era criança de tudo. Escrevia assim no espelho do banheiro, Jack, coraçãozinho. Apaixonada pelo Você, Leonardo vocês DiCaprio. apaixonadas pelo Jack e eu revoltada, pensando, Rose, ele É conseguia mesmo? subir ali, Rose. Eu ficava revoltada, tipo, Nossa, não, eu dava pra... apaixonei. Até hoje eu sou revoltada com isso. Ai, muito bom. Mas isso que você falou, Márcia, até me trouxe na cabeça uma coisa que eu lembrei. Faz pouco tempo eu assisti um documentário, mas calma, que eu acho que esse era um Ops, documentário bom. ok, vamos ver. Se eu não me engano, era da BBC. Eu acredito que fazem documentários de boa qualidade. Mas, bom, eu não lembro direito o nome, depois posso até te mandar para Existe, você dizer. existe controvérsia. Pois é. Mas o que que era? Era sobre uma cidade que foi submersa, se eu não me engano, foi no Caribe, e que Hum. encontraram nesse lugar muitas garrafas. Então, por causa disso, Hum. já começaram a pensar, ok, se aqui tem muita garrafa, provavelmente as pessoas que moravam aqui bebiam muito, então provavelmente esse É. lugar era um lugar, enfim, de piratas, não sei, né? Tinha esse estudo por trás, né? Que possivelmente aquela localidade era uma localidade festiva, onde as pessoas iam para beber Mas todas, e poderia ser pronto, é também, por engraçado. exemplo, poderia ser também tráfico. Mercado. Que, tipo, precisava se livrar daquilo. Poderia ser tanta coisa, mas para Uhum, saber exatamente o que é, tem que ter um lance que a gente chama de contexto arqueológico, que a gente tem uhum. que fazer o levantamento da área, fazer pesquisa histórica sobre o local e tal, para tentar descobrir
o que seriam aquelas garrafas. Poderiam ser, sei lá, hipoteticamente, pessoas colocando mensagem dentro de garrafa e jogando ali por conta de algum ritual de amor. Poderia ser tanta Olha, coisa. é verdade. Arqueologia Gente, é olha só como é perfeita, que não é gente. tão Mas é simples complicado. fazer o negócio, né? Não é tão simples Aham. você falar, ah, é isso aqui. Você tem que ter todo um contexto. E assim como qualquer outra ciência, né, Márcia, tem muita pesquisa por trás, porque eu imagino que vocês não. Muito. A gente não tem só uma ideia e falar, ah, é isso aqui. Você tem que rever o Pois é. contexto, como você falou, né? Então, tem gente que acha que o nosso trabalho eu estou em casa pensando, eu acho que as pirâmides do Egito isso, ou então aquela monumental é isso, ou aquele sítio subaquático é isso. Não é assim. Antes fosse, ia ser muito legal, mas infelizmente não é assim. A gente precisa chegar no local, ou então fazer o levantamento bibliográfico sobre aquele local para começar a reunir informações. Eu gosto de dizer que é como se fosse criminalística, que a gente vai na cena de assassinato, mas no caso é o sítio arqueológico, e começa a coletar os dados do que tem ali para processar esses dados e tentar entender o que ocorreu naquela região. Então, infelizmente, não é tão fácil. E a É. propósito, você falando de trabalho, é, no caso, eu não vou mais a campo, por questões de saúde e tal, mas eu espero um dia voltar. Mas por conta do YouTube e tal, eu faço consultoria de roteiro, Que correção legal. e tal. E uma das coisas da arqueologia, uma das ramificações de trabalho, é essa minha. Essa madrugada mesmo eu estava terminando Que a correção de um legal. roteiro. Aí, Gente, campos de tipo, são trabalho várias nunca formas. pensados neste canal. Porque a gente fala muito de profissões relacionadas ao oceano aqui, Márcia. E agora você já me deu uma ideia de fazer, até falar sobre isso. Porque, assim, tanta gente que trabalha até... Porque a gente tem muito biólogo que me segue, tem muito oceanógrafo. E o pessoal pode também oferecer esse trabalho de pesquisa, né? Porque agora vão começar a aparecer muitos aí documentários sobre o oceano. Os cientistas também podem servir como uma fonte super credível para dar Sim. base para esses documentários, né? Para fazer roteiro. Aham. Olha que O legal. pessoal acha que, tipo, até hoje acontece isso, inclusive canais grandes do YouTube que vão fazer divulgação científica, que não fazem consultoria com cientistas, só simplesmente pensam, eu só vou ali abrir esse site, vou pesquisar e tá tudo certo. Sendo que às vezes a Uhum. informação tá Wikipédia. defasada e tal. A Wikipedia da vida. Por exemplo, esse lance do Ah, Titanic, dos restos humanos, são coisas que são, ao menos, a última vez que eu vi ainda estavam em artigos de arqueologia. E são detalhes que às vezes não param em documentários. Mas sim, assim, se você fizer um roteiro, você sendo documentarista, e chamar um cientista, putz, é totalmente diferente, né? você vai trazer uma gama de curiosidades diferenciadas que normalmente só está no nosso campo de debate ali, Uhum. em seminários e tal. E é super Contratem a gente. preciso, né? Gente, contratem mesmo cientistas, porque assim, é muito importante a gente ter essa tradução também para o público em geral, né, Márcia? Porque muitas vezes essas discussões, elas ficam presas na academia, né? No campo do oceano isso acontece Aham, muito. Então, assim, as discussões, elas estão presas lá na academia e as pessoas acabam não sabendo por que proteger o oceano, por que criar áreas de conservação e etc, etc, etc. Por que reduzir o uso aham. de plástico porque elas não estão por dentro da discussão que está acontecendo na academia, né? Então tem que ter Pois essa é, tradução e o cinema atinge muita gente, né? O documentário pois audiovisual é. atinge muita gente. E eu só quero dar um recado para, caso tenha mais cientistas assistindo essa live, dizer que não se sintam também obrigados, não é do tipo, eu tenho que falar isso porque eu sou cientista, porque nem todo mundo tem aquele Também tem tato isso, é de verdade. falar, né? Aí às vezes é melhor você indicar algum colega que saiba como traduzir algumas palavras para a imprensa, para documentaristas e tal. Não se sinta tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque às vezes você, com aquela pira de ser tão acadêmico, usar jargões, você pode acabar afastando. Então, não se sinta É verdade. pressionado nem nada. Só faça se você estiver confortável. Olha, Márcia, para a gente encerrar essa live, só temos aqui algumas perguntas cabulosas. Alguém mandou. Ih! Márcia, o que você pensa da Discovery Channel? O que você pensa da Discovery Channel? Tem documentários credíveis? Tem materiais credíveis? Então, mais ou menos. É porque documentário, gente, ainda é um bem de consumo. Eles querem Uhum. vender, então às vezes colocam umas coisas muito chamativas e que não tem ligação com a realidade. Aí, tipo, por exemplo, Tutankhamon, o faraó Uhum. Tutankhamon. A Discovery, National Geographic, a History Channel,
que não é canal de história, coisa nenhuma, eles sempre tentam pegar alguma coisa muito polêmica para tentar vender o documentário. E às vezes falam de descobertas arqueológicas, cientistas e tal, que, tipo, você coloca num documentário é incrível, mas quando chega no campo da academia, o pessoal fala, epa, não é bem assim não. Aí tem aquele paralelo, às vezes tem documentários muito bons, realmente muito bons, e outros que, tipo, pelo amor de Deus, tome Sim, vergonha na cara, o que é isso? Então, eu sou bem pé atrás. Eu gosto tá. de indicar documentários, mas sempre documentários que eu assisti e falo, olha, o que eles falaram aqui faz sentido, isso aqui é viagem, não tem nada a ver. Uhum. Então, né, Obrigada, Márcia. E olha, mais uma perguntinha. Olha, o pessoal tá falando, tem cientistas aqui sim, que bom. É, aê! o que você acha do filme Conexão Atlântica? Pergunta da Viviane. Eu não Não conheço esse conhece? filme, Então pronto, gente não. não. E Atlântida, o continente de Mu. Eu acho que também deve ser um filme. Gente, isso aí tá mais a ver com Cidade Perdida, e tem toda uma discussão, inclusive de uso como Onde discurso é, para né? invadir. Não é nem isso. Esse lance de cidades perdidas, muitas delas só eram discursos para, tipo, desculpinha esfarrapada para invadir comunidades indígenas. Então, aí Nossa, hoje o pessoal ainda usa como para falar sobre porque civilização tal, tal, mas o âmago de muitas delas foi para invadir comunidades indígenas. Então nem tem trela para isso, por favor. gente, Vocês vão fazer um importantíssimo grande esse favor para tema, a hein? ciência. É verdade. Ai, obrigada, Márcia, por falar nisso. Gente, nós vamos então encerrando essa nossa live por aqui. Márcia, muito obrigada pelo teu tempo, por conversar com a gente sobre isso também. Eu sou apaixonada por esse tema, sempre que eu posso, eu tô lendo sobre isso. E se você quiser deixar Legal. seus links agora também para o pessoal conhecer mais sobre o teu trabalho. Então, eu que tenho que agradecer pelo convite, pela paciência, porque, gente, ela teve uma paciência comigo. O convite Foi tudo surgiu nas realmente últimas num horas, momento gente, essa muito. live. No meio tempo rolou gripe, eu fiquei dias gripada e depois rolou trabalho e eu esquecia de olhar o e-mail e olhando assim, gente, esse pessoal deve estar achando que eu sou um lixo arrogante e tal. Não, Então, não muito pensamos obrigada pela nada. paciência. E os meus links, eu tenho vários links para falar a verdade. Então, quem quiser saber mais, entrar em contato, eu juro que ainda esse ano eu respondo o e-mail. É só entrar no meu perfil aqui no Instagram e lá tem um link na minha biografia que vai levar para todos os meus links. Então é bem mais fácil do que eu falar, me sigam no Twitter, Amy Jamile, me siga aqui no O dela é Instagram, me siga no arqueologia, é super TikTok. fácil, né, gente? O teu é muito E simples, é tem o. arqueologia, né? Você é É, o ponto de encontro da arqueologia da língua portuguesa. é, e é mais interessante porque aí o pessoal encontra algum, sei lá, viajou, viu algum sítio, aí chega lá e marca para outros poderem ver. Então eu acho isso bem bacana. Tá liberado, vocês podem fazer É isso. Agora, se verdade. colocar alguma esquisitice lá, é lógico que é bloqueado. Mas assim, é bem legal, Ou porque o fake news pessoal, olha, também. legal, eu vou marcar. É o fake news, né? O problema é endêmico É, da nossa terrível. atualidade. Márcia, pessoal, então é isso. Muito obrigada mesmo, Márcia. Eu espero que vocês tenham conhecido também um pouquinho dessa profissão que é tão diferente para quem nunca ouviu falar, né, Márcia? E que precisa ser mais disseminada também para que mais gente conheça. E uma profissão linda também e que tem muito. Eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, conforme eu vou lendo algumas coisas. Depois eu vou te mandar uns materiais também, viu, Márcia? Então, Por pessoal, favor, um manda. beijo e obrigada Tchau, por gente, muito acompanhar a gente obrigada. por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.